Louvado seja o nome do Senhor, poderoso em glória. Ele mora em nossos corações, está aqui nessa reunião. Nós podemos louvá-lo e adorá-lo de todo o nosso coração, com toda intensidade. Se você não deu um glória a Deus, não deu, quem sabe, um sinal de que você está vivo diante desse Deus Todo-Poderoso, aproveite este momento, glorifique a Ele. Ele está no trono, mas em primeiro lugar Ele está também aqui hoje em nosso coração, derramando bênção e graça. Somos então filhos de Deus para darmos graças a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada com os irmãos, com a querida igreja. Nós estaremos ministrando a ceia daqui a pouco, mas antes eu quero trazer uma palavra, aproveitando também, é o Dia dos Pais. Que dia tão maravilhoso, não é? É um dia bastante singular, porque essa homenagem que as crianças fizeram, que a igreja fez, homenagem muito digna, muito honrosa também. É lógico que poderia ser mais, assim como no dia das mães também, né? São 2 dias muito especiais e é bom nós fazermos alguma referência especial para esses dias, Dia dos Pais, Dia das Mães. Para aquele que não tem pai, eu digo para você que Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso. Ele está bem junto conosco, nos ajudando, nos orientando. Eu quero ler um texto para uma reflexão nesta noite, e vamos ler aqui Atos Apóstolos, capítulo de número 17, vamos ler a leitura do versículo 16 até o 24, do 16 ao 24, é a leitura que faremos aqui, Atos Apóstolos 17, 16 ao 24, diz assim a palavra de Deus: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Estavam chamando Paulo de tagarela. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Verso 22, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quantos podem dizer amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós queremos pensar, junto com a igreja, aos irmãos que estão do outro lado também, participando conosco via internet. Glorifico a Deus pela tua vida. Alguns que estão viajando, outros que estão em casa, Dia dos Pais. Eu sei que tem aquele aconchego familiar.
aí não deu tempo, né? O almoço foi prolongado e tal, e entrou na hora do jantar, estão aí em casa. Mas eu peço que vocês fiquem sintonizados aí, observando e participando do culto, não apenas assistindo ao culto, mas participando do culto. Eu quero pensar nesse texto aqui, que Paulo, ele estava realmente numa situação bastante delicada. Ele estava em Atenas, capital da Grécia, e ele estava aguardando chegar ali os seus companheiros, Silas e Timóteo. E é interessante que a pessoa que tem o coração ardendo para falar do Evangelho de Jesus, seja onde estiver, você deve falar do Evangelho de Jesus. Você fica ansioso para chegar a alguma pessoa que queira ouvir a palavra de Deus, ou mesmo que não queira, você então dá pelo menos aquela saudação gostosa: Jesus te ama. Você está plantando uma sementinha do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, como sempre, ele começou a andar na cidade de Atenas, uma cidade grande e gigantesca, capital da Grécia, enquanto aguardava os seus companheiros. De repente ele estava conversando a respeito de Jesus, e ele começou a falar para os atenienses, falar para outros espectadores que estavam por ali, e curiosos. Eles levaram para o Areópago, e ali um local bastante importante, interessante, mas ele chegou ali e começou a falar com eles sobre o Evangelho de Jesus e sobre o Deus Todo-Poderoso que ele tinha conhecido na estrada de Damasco e foi transformado completamente. Então ele viu ali alguma coisa importante que tem muito significado para o dia de hoje, como o Dia dos Pais. E neste texto eu quero chamar a atenção dos irmãos para nós darmos um título aí a essa meditação: o Deus desconhecido versus o Pai desconhecido. O Deus desconhecido. Nós temos dois princípios muito importantes dentro desse texto, porque eles estavam adorando a tantos deuses e até fizeram um altar para um Deus que eles não conheciam, porque eles tinham um sentimento de adoração no seu coração, que eles falaram: vai que nós esqueçamos de algum Deus. Tem tantas entidades, tem tantos deuses aí, e nós não colocamos um altar para ele. Vamos colocar esse altar para o Deus desconhecido. E mal sabia eles que chegou ali naquela cidade um homem impactado pelo poder de Deus, que foi transformado a sua vida pelo impacto de Deus, e ele então, naquele momento, ele viu uma grande oportunidade de falar do Evangelho de Jesus, que eles não conheciam, e fizeram um altar. Ele usou então esse pretexto para falar da palavra de Deus. E dois princípios importantes: devemos mostrar Deus desconhecido àqueles que ainda não o conhecem, assim como Paulo apresentou aos atenienses supersticiosos lá de Atenas. Eu li já o versículo 3. Nós devemos apresentar Jesus. Tem muitas pessoas que são cristãs, que são evangélicas, agora é muito comum dizer o nome evangélico, mas são cristãs, são até protestantes, pentecostais, e até numa igreja contextualizada, uma igreja tradicional, mas eles têm um pouco de medo de falar de Jesus para as pessoas que não entendem de Jesus e não servem a Jesus. É um momento especial quando nós podemos falar de Jesus para essa pessoa. Então nós devemos mostrar o Deus que eles não conhecem. Nós temos a autoridade, nós temos a responsabilidade de mostrar-lhes que há um Deus que eles não conhecem, mas que é um Deus poderoso, um Deus cheio de graça, cheio de poder, que opera milagres. E em segundo lugar, desses princípios que eu estou dizendo, devemos apresentar o Pai desconhecido aos crentes que ainda não têm um relacionamento com Deus como nosso Pai. Talvez esse erro esteja na comunicação, na nossa comunicação, na comunicação do irmão, da irmã. Estou falando agora para cristãos que não conhecem o Pai que ele tem um Pai desconhecido. Nos apresentam então aqui uma rica oportunidade, porque foi apresentado, quem sabe, para ele ou para ela. Talvez muitos estão até aqui no templo, ou estão lá do outro lado ouvindo a mensagem da palavra de
Deus, alguns afastados do caminho do Senhor, e foi-lhes apresentado um Pai. Eu falei de um Deus desconhecido, agora estou falando de um Pai todo-poderoso, que é o Deus que nós servimos, e apresentam para Ele um Pai, que é um Pai que só castiga, que só tem uma vara na mão para castigar as pessoas, que está pronto para castigar aqueles que desobedecem. Então, talvez foi apresentado isso, mas eu quero te dizer que hoje eu te apresento um Deus que também é perdão, não é somente castigo para aquele que erra, mas é perdão. Ele está pronto, um coração amoroso para perdoar. Outra coisa, nos apresentam muitas vezes um Deus que apenas tem severidade, é um Deus tão severo que as crianças têm medo de servir a esse Deus. Muitas vezes, canções que cantaram durante muito tempo, felizmente agora não existe muito essas canções dentro dos nossos templos, mas tinham as canções que falavam, que o Deus que nós temos está olhando para nós em todo momento. Tem um amigo nosso, pastor também, que ele fala que ele, como criança, ele ficou tão assustado com esse negócio que Deus estava com o olho nele, cuidado onde você pisa, cuidado onde você olha, porque o Pai do céu está olhando para você. Então, se ele jogava uma bolinha de gude, um negócio qualquer, ele ficava olhando para cima, parecia que tinha um olhão em cima dele, porque aquele olho iria castigá-lo, iria trazer para ele alguma maldade na vida dele. E hoje tem muitas crianças que agora se tornaram adolescentes jovens, que muitas vezes não querem ir para uma igreja, não querem congregar na comunidade cristã, onde prega o evangelho puro de Jesus, porque pensam que o Deus que nós pregamos é um Deus que é castigo, mas o nosso Deus é um Deus que é perdão, e muitas vezes o extremo também se extrapola, pregar um Deus que é uma santidade tão grande, que você não consegue chegar perto dele, não consegue chegar perto desse Deus, e apresentaram para nós um Deus dessa forma, um Deus que é muito santo, que você tem que fazer tanta coisa para chegar diante desse Deus, que você não consegue. Quando era criança, adolescente, jovem, você não conseguiu, e hoje o reflexo está, você se afasta, tem medo. O meu Deus é muito poderoso, muito santo, mas eu te apresento um Deus que não é somente santo, Ele é misericordioso, Ele é misericórdia para nós. Então são os extremos são muito perigosos. Hoje precisamos ter muita atenção quando pregamos a palavra de Deus, para mostrar o Deus desconhecido e também o Pai desconhecido. O Deus desconhecido é mais para aqueles que não estão no meio cristão, mas o Pai desconhecido é para aqueles que vivem no meio cristão mesmo, que estão muito assustados, apavorados. Eu quero dizer para você, você vem para esse Deus da maneira mais especial que você puder, mas o apóstolo Tiago falou: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a você. Se você não se achega a Deus, você vai ficar distante de Deus. O nosso Deus não está com um chicote na mão para te castigar, não está, quem sabe, ali pronto para te trazer uma penitência muito forte e não te perdoar por um pecado que você praticou. Ele apaga todos os nossos pecados, perdoa todas as nossas iniquidades. Esse é um dos princípios maravilhosos do Pai maravilhoso e do Deus maravilhoso que é conhecido nosso. Paulo, o apóstolo que nós falamos aqui, desse texto que Lucas escreveu com tanta facilidade, ele teve o grande desafio de apresentar aos atenienses supersticiosos esse Deus que eles desconheciam. Ele mostrou para eles que esse Deus é um Deus criador. O capítulo, eu quero que quem estiver na Infotec me acompanhe aí, o capítulo 17, nós lemos, versículo 24, é um Deus criador. Então ele queria mostrar para ele o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. É o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então ele queria apresentar em primeiro lugar um Deus criador, que criou todas as coisas, o universo, porque os atenienses supersticiosos estavam com tanto medo de errar, que fizeram um santuário para um Deus desconhecido, mas não sabiam eles que o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, é aquele que criou o mundo, criou tudo que há no mundo, todas as coisas.
coisas, inclusive aqueles atenienses, inclusive a nós que estamos aqui neste culto, nesta noite. Paulo falou também nesse versículo 24, que Deus, Ele é o Senhor de tudo, né? Deus fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra. O que é Senhor? É o dono. Ele é o dono do céu e da terra. Não adiantava nada fazer um punhado de santuário para adorar um Deus que ele não conhecia e não valeria nada, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Você já aceitou Deus no seu coração como Senhor da sua vida, como aquele que coordena a sua vida, que dirige a sua vida? É esse Deus que nós estamos falando agora nesse culto de ceia. Ele colocou no versículo 25, pula para o verso 25, por favor. Ele estava falando, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Que maravilha, que bênção. Você já parou hoje para dizer, quando você acordou, que abriu o olho e dizer: muito obrigado, meu Deus, porque Tu me deste fôlego de vida, eu posso agora ter vida, ter fôlego, e todas as coisas que eu tenho na minha casa, no meu lar, foi Tu quem deste, Tu fizeste todas as coisas. Eu te glorifico, eu te adoro, eu magnifico o Teu nome. Esta é a razão que Paulo estava dizendo: Deus que eu apresento para vocês é um Deus criador do mundo, é o Senhor de tudo, e Ele também, Ele é o dono da nossa vida. O resultado de tudo isso, desse evangelho que ele pregou para os atenienses, que não criam nesse Deus que eles não conheciam, nesse Pai que eles não reconheciam, vamos ler aí o versículo de número 34 do capítulo 17, 34, capítulo 17, aí diz assim: alguns homens juntaram-se a ele, a Paulo, e creram. Então não tenha medo de anunciar o evangelho onde quer que seja. Alguém vai chegar perto de você. Alguns juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Precisávamos de um tempo muito especial para falarmos sobre Dionísio e Dâmaris. Dionísio não é apenas o Deus da cachaça, o Deus do vinho, não. Ele tem uma coisa fantástica na vida dele, que mudou ali aquela história grega, da Grécia, e de todo mundo foi alcançado. E Dâmaris também. Então, nesse paralelo aí, nós vemos Deus alcançando os homens e as mulheres. Dionísio e Dâmaris creram no evangelho, eram membros do Areópago, só tinham pessoas selecionadas ali no Areópago, então eles poderiam influenciar mais do que Paulo, que era um desconhecido. Ele estava apenas aguardando a chegada dos seus dois companheiros para ele prosseguir viagem. Então, dando seguimento a esta palavra, Jesus, ele nos passa a ideia de paternidade de Deus. Hoje é dia dos pais. Muitos não querem nem pensar no dia dos pais, muitos não querem nem pensar que esse dia é um dia maravilhoso, porque muitas vezes o seu pai já faleceu e ele não quer lembrar, ela não quer lembrar. Muitas vezes eu estava falando com a irmã aqui agora há pouco, que o esposo dela faleceu tem 1 ano e pouco, 1 ano e 4 meses, estava falando com ela. É duro realmente, o tempo normalmente médio entre nós humanos, dentro da nossa cronologia, a gente sabe que até 1 ano é difícil você amenizar esse sofrimento da morte, da separação. Mas quero dizer para você, se você perdeu o seu pai em alguma circunstância, Deus é um Pai todo-poderoso, conhecido, que é o Criador de todas as coisas. Ele tem todas as coisas para cada um de nós. E Paulo transmitiu esse evangelho com tanta veracidade, com tanto poder, que ele falou para aquele povo, e ele deu a entender que o nosso Pai, ele é um Pai que tem uma paternidade tão grande, a paternidade que alcança o pobre, o rico, o sábio, o ignorante, alcança todos nós. Ele alcança de uma maneira tão forte, poderosa, que aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar num pai
biológico alcançam sim num Pai celestial, que é o nosso Deus. Ele não é um Pai desconhecido, Ele é um Pai conhecido, que traz para nós o conforto, a graça, o poder, e a existência nossa está baseada nesse Pai todo-poderoso que nos alcança. O pastor Luiz falou que chegou os seus 3 filhos na sua casa, é uma alegria muito grande, não é, para o Pai, e Deus, Ele quer que nós cheguemos à sua casa, não somente um dia por ano, mas todos os dias, e sejamos presentes com Ele em todos os dias da nossa vida. Se você ler o Sermão da Montanha, em todos os vários versículos do Sermão da Montanha, quando Jesus estava falando, Ele falou sobre paternidade, em Mateus capítulo 5, leia em casa, capítulo 6, capítulo 7, a paternidade de Deus é tão grande. Paulo apresenta-nos então aqui essa paternidade de Deus em 2 cartas muito importantes, que é bom no culto de ceia nós relembrarmos essas cartas. Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 17, vamos ver esses versículos aí. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, nós também, para quem também participamos da sua glória. Então, não somente do sofrimento de Jesus, mas também da sua glória. Tem uma glória muito maior do que aquilo que nós imaginamos e pensamos, a glória de entrarmos nos céus e vivermos ali eternamente na glória do nosso Deus. E Jesus, Ele traz para nós essa grande esperança. Quando lemos isso, a carta aos Efésios também, são as 2 cartas que Paulo delineou isso muito bem. Agora, como isso tudo começou? Essa paternidade de Jesus começou no princípio, criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, para viverem ad eterno, porém o homem pecou e perdeu este direito. Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, para que ele vivesse eternamente como semelhança de Deus, mas ele pecou e perdeu então esse direito. A estratégia de Deus, a estratégia do Pai, porque você imagina, dificilmente você vê um pai tão malvado, que vê um filho, uma filha, que talvez sai de casa por alguma desobediência, porque pecado é desobediência, que quando chega pedindo perdão, pedindo misericórdia, não recebe novamente na sua casa. Só se o pai tiver um coração de pedra realmente, para não fazer isso, mas todos os pais, realmente eles têm essa sensibilidade de receber de volta. Encontramos muito bem isso naquela história do capítulo 15 de Lucas, né, do filho que saiu, gastou tudo que tinha fora, e aí voltou. Ele mesmo pensava que não era digno de ser chamado filho, mas o pai estava com os braços abertos, esperando como filho amado. O nosso Pai, Ele não nos rejeita em tempo nenhum, ainda que você tenha praticado muitos e muitos pecados. Jesus, o seu Filho amado, derramou o seu sangue para apagar toda a mancha do pecado e nos dar uma vida nova, uma vida cheia de esperança. A Deus, Ele preparou uma estratégia. Deus queria que o homem voltasse como no princípio, sem pecado, para ter comunhão ad eterno com Ele. Você imagina que coisa linda, você ter comunhão com Deus, como ele estava ali no Éden, dia e noite, Deus falava com ele, à tarde, à noite, sempre estava por ali. Deus queria mudar a natureza de morte em natureza de vida. Para tanto, só havia uma solução. Qual era a solução? Porque fez Adão e Eva, os homens, todos, a humanidade, falando de homens como humanidade, eram a imagem e semelhança de Deus, e realmente o eram. Depois que desobedeceram, que pecaram, eles foram destituídos, foram expulsos do jardim, e agora Deus falou: preciso
de uma estratégia, porque eu não vejo com bons olhos, o meu coração não aguenta ver os meus filhos que eu fiz, que eu formei, que eu criei, do lado de fora, destinados à perdição e à morte eterna. Eu quero que eles tenham vida eterna, não tenham morte eterna. Deus não quer que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha morte eterna, mas que tenha vida eterna. E Deus ficou então no seu plano especial, maravilhoso, na eternidade. Ele preparou um plano, preparou uma estratégia. Eu quero uma estratégia maravilhosa para trazer esses meus filhos de volta. Vocês conhecem muito bem o papel de adoção. Adoção é importante. Nós vimos aqui, já nesse texto, Paulo, ele é o único que aborda com mais profundidade esse problema da adoção. Possivelmente aqui no templo nós tenhamos alguns irmãos e irmãs que tenham filhos que foram adotados, filhas que foram adotadas, e parece que a pessoa, eu converso com pais e mães de filhos que são adotados, a criança parece que vai formando, vai até tomando a aparência do pai e da mãe. É tanto amor que tem por aquela criança adotada, que a criança tem até um tratamento mais especial do que os próprios filhos biológicos, e algumas vezes, então, essas crianças, elas são adotadas com um coração amoroso do pai e da mãe. Como nós estamos falando mais do pai, o pai, ele se esforça, ele faz tudo para dar o melhor para aquela criança, seja filho ou filha. Ele fala sempre: essa é a minha filha amada. Ele nunca fala que é um filho adotado, uma filha adotada. É difícil você ver um filho adotado, uma filha adotada, o pai falar: esse é adotado. Não, é meu filho, é minha filha. É assim que Deus preparou um projeto, ele fez uma estratégia, execução do plano de Deus. Quando nós sabemos que a estratégia, o plano, ele tem que ser realizado, tem que ser concretizado. Quando que foi realizado esse projeto, esse plano de resgatar os seus filhos? Glorificado seja o nome do Senhor. João capítulo 3, versículo 16, eu estou incluso nisso, eu estou incluso nessa grande beneficência de Deus. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você pode dar um glória a Deus gostoso, glorifique a Deus, porque você agora não tem morte eterna, mas tem vida eterna. Deus traçou, a estratégia de Deus deu certo, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que eu e você fôssemos adotados como filhos verdadeiros do nosso Deus. Deus, ele tem um propósito na tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele tem um propósito maravilhoso na tua vida, para que você seja um filho maravilhoso de Deus. As reais vantagens do homem que se deixa ser adotado por Deus são muitas. Você já parou para imaginar as reais vantagens que tem daquele que deixa-se adotar por Deus? Nós estávamos desamparados, em situação de risco, como uma criança que talvez está lá na rua, jogado, sem uma comida de manhã, sem roupa nesse frio, quem sabe destituído, como nós estávamos da glória, das casas boas. Nós estávamos também destituídos da glória de Deus, e Ele resolveu nos adotar, dando-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, para nós estarmos partindo para encerramento dessa palavra. João 1:12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós temos esse direito e tomamos posse desse direito. Você pode dizer em voz alta, dizer em voz bastante alta: eu sou filho de Deus, porque eu criei nele, recebi a adoção de filho, porque Deus, o Pai, ele me deu. É um Pai que não é desconhecido mais, é um Pai conhecido. Eu vejo tantas histórias, vocês também veem, daquela criança que quando vai chegando lá à adolescência, nem chega à adolescência, ele já quer saber quem é o pai, ele foi adotado. Quem é o meu pai?
quem é o meu pai? E ela vai para cartórios diversos, vai para muitos lugares, porque ela quer saber quem é o pai verdadeiro dele. Mas você, que foi adotado por Deus, nós somos adotados por Deus, nós sabemos que Deus é o maior dos pais que pode existir no universo. Ele nos adotou com poder, com amor tão grande, que Ele nos dá tudo aquilo que precisamos. Contudo, aos que receberam, aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós estávamos perdidos e Ele nos recebeu. Ele é quem nos escolheu para sermos seus filhos. João 15,16, você pode ler comigo também, João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês já imaginaram que coisa esplêndida, maravilhosa? Então, nós fomos escolhidos por Deus, então escolhidos por Ele, para sermos filhos de Deus. E tudo que nós estamos planejando para a nossa vida, nós vamos pedir através de Jesus e nós vamos alcançar, porque o nosso Deus é um Pai todo-poderoso, não é simplesmente um Deus desconhecido que estava ali naquele altar onde Paulo passou, mas Ele é um Deus conhecido e Ele é também um Pai conhecido. Não pagamos nada por essa adoção, não pagamos nada por essa adoção. Temos o nome escrito nos céus, porque quando se faz adoção, tem o seu nome escrito também, lá no cartório, filho de fulano, filho de Beltrano, porque as certidões, quando você vê, inúmeras certidões por aí que você vê, só tem o nome da mãe, não tem o nome do pai. E a criança, o adolescente jovem, fica preocupado com isso. Mas eu garanto para você, quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, e aí você vai ter um nome escrito lá. Quem é o teu pai? O meu Pai é Deus Todo-Poderoso, e Ele enviou o seu Filho Jesus, para que eu tivesse o direito de ser o seu filho. Somos irmãos de Jesus e primogênito entre os outros irmãos. É importante que você saiba disso. Romanos 8 e 29, Romanos 8, versículo 29. Como que é bonito esse verso. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, muitos irmãos. Se alguém perguntar para você quem é o teu irmão mais velho, é Jesus. Jesus Cristo é o primogênito, é o primogênito. Eu na minha casa, eu sou o primogênito no plano biológico, mas eu sei que antes de mim tem Jesus, que Ele é o primogênito na minha casa, na minha família. Então o primogênito, geralmente, se for ler no Velho Testamento, vai ver os privilégios que tinham os filhos primogênitos. Hoje a lei já está bem diferente, mas naquela época tinha muita coisa maravilhosa para os filhos primogênitos, e Jesus, Ele tem coisas maravilhosas que Ele reparte conosco. Então somos irmãos de Jesus e primogênito entre muitos irmãos, porque Ele nos fez dessa forma. Deus nos adotou. Agora, conhecendo Deus Pai, nós poderemos fazer uma coisa tão especial, que é a oração do Pai Nosso. Muitos crentes, por isso que eu falei que o Deus desconhecido é para aquele que não conhece Deus. Agora, o Pai desconhecido, muitas vezes, é para o próprio cristão, que não conhece o Pai que tem. Eu gostaria que nós ficássemos em pé nesse momento, e vamos ler, se você não sabe de cor, a maioria sabe de cor, Mateus capítulo 6, versículos 9 até o versículo 13. Mateus 6, 9 até o 13. É a oração do Pai Nosso. Jesus falando: vocês orem assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Será que vocês podem ler junto comigo? Volte mais uma vez lá. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós podemos dizer que Deus Pai é o nosso Pai Todo-Poderoso, e quando nós dizemos isso, nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, aqui bem pertinho. Você está perto de algum irmão, de alguma irmã, você precisa viver em comunhão com o Pai. Essa é uma comunhão que é vertical com Deus, com o Pai dos céus, mas em comunhão também com o teu irmão que está do teu lado. A Beth está aqui, eu sempre cito o nome dela, a Fernanda, né? Vocês estão aí, podem ficar uma perto da outra e ter comunhão, orar uma pela outra, sentir a dor da outra, ter empatia pela outra, porque o Deus Pai da Fernanda é o Deus Pai da Beth. Quando nós entendemos isso, irmãos, a comunhão na igreja local se torna muito mais forte. Ninguém é superior um ao outro. Temos um superior, que é Jesus Cristo, o Filho primogênito, que Ele desceu para morrer em meu e no teu lugar, para nos dar a certeza de vida eterna, nos dar salvação, nos dar a vida eterna. Deus desconhecido, que os atenienses não conheciam, você conhece. O Pai desconhecido, que muitos crentes não conheciam hoje, você precisa chegar em casa e fazer a oração do Pai Nosso com alegria no seu coração.